É bem interessante porque eu estou percebendo aqui que o nível de complexidade do WMS muitas vezes é maior do que a gente costuma ver num RP tradicional. Olha só que curioso, Na verdade, né? isso faz parte, né, da questão da indústria de RPs. Uhum. O que acontece? Eles começaram, vou pensar aqui, tá? Início da década de 90 e assim por diante, né? Perfeito. Veio com a ascensão, sobretudo ali do Windows, né, Sim. ferramentas gráficas, enfim. E aí você tem o seguinte, a parte do RP, ele foi adicionando muita funcionalidade. Então você tinha a questão financeira, geralmente financeiro, né? Contas a receber, contas a pagar. Alguns utilizavam até a sigla CPR. Contas a pagar e receber. Né? Você tinha um processo de emissão de notas fiscais com formulário contínuo. Então nem era nota fiscal eletrônica. Né? A primeira nota fiscal eletrônica foi emitida em setembro de 2007 no país. Não havia infraestrutura ainda para ter notas fiscais eletrônicas. Né? Enfim. Então você tem o processo de nota fiscal, você tem uma série de obrigações fiscais que necessitam ser entregues ao governo. Sim, perfeito. Então você tem um SPED, você tem, né, uma série de arquivos que precisam ser gerados, tá? Social e assim por diante, para passar para o governo, tá certo? Então, assim, olha o tanto de coisa que já tem no RP. Sim. Então você tem a questão lá de taxas, controle de impostos e assim por diante. E aí o pessoal foi tendo a questão do WMS, a CRM e assim por diante. Então vai chegando um ponto que você vai colocando tanta funcionalidade que, na verdade, a manutenção disso fica muito grande. Você não fica especialista. Perfeito. Tá? Então o que acontece? Que passou, como é um mercado mais maduro, se foi tendo essa evolução. Vai chegar em determinado momento que os RPs chegaram e disseram o seguinte, olha só, eu vou até aqui. E aí você tem hoje produtos específicos para CRM, produtos específicos que são WMS, né? Produtos específicos para cada um, tributários, por exemplo, e o RP foi se concentrando naquilo, que é o quê? O financeiro, a entrega de materiais, vamos dizer assim, de obrigações fiscais, tributárias e assim por diante. Então, você vai chegando no nível de especialização, até que chegou num outro ponto, que é o quê? Os RPs, eles foram se especializando por segmento. Tá, verdade. Porque você tem WMS também que são especializados por segmento, né? CRMs que são especializados por segmento. Perfeito. Por quê? Ou seja, vai chegando no nível... Isso é natural das economias que vão se desenvolvendo, que vai aumentando o nível de especialização. Perfeito. E aí, quando você tem uma empresa, por exemplo, que vende, vamos pensar, perfumes, você não quer qualquer RP. Você quer um RP que trabalhe com a venda, assim... Ou seja, o ponto é, você trabalha com SEO, por exemplo, enfim, você diz, cara, vamos lá. Se você tem um RP que ele é específico para perfumes, né? E aí tem um rapaz que abriu uma loja de perfumes agora. Se ele vê duas chamadas, né? Uma de um RP específico para perfumes, a outra de um RP genérico, ele diz, cara, eu vou no de perfumes. Com certeza. Esse cara sabe exatamente o que eu preciso. Sim. Isso aconteceu comigo há um tempo atrás. Meu pai ele trabalha aí no segmento de máquinas pesadas, né? E a gente está falando de tratores, cavadeiras, pá carregadeira e assim por diante. E eu lembro que lá atrás ele até pediu, ele falou, João, me ajuda aqui, eu preciso escolher aqui um aplicativo para fazer a gestão. E tinha uns 3 ou 4 ali interessantes, funcionava muito bem, mas tinha um que era específico. Olha só que interessante, para máquinas de construção, né? Já tinha inclusive até alguns parceiros ele que usavam, e tinham detalhezinhos que ajudavam muito ele ali no dia a dia. E deu para perceber, coisas que os outros não tinham porque eles não previam. Então é exatamente isso, ou seja, o nível de especialização tem aumentado. E isso acaba fazendo com que você tenha, ou seja, a pessoa não basta ter um RP. Se ele tem uma necessidade logística maior ou de materiais maior, essa indústria ou esse player, né, pode ser em outro segmento, ele provavelmente vai ter que ter um WMS para conseguir gerenciar isso de forma mais eficiente, né? Exatamente. Entendi. Né? Então, a entrega de valor de um WMS, por conta dessa economia que eu falei, né? Ou seja, economia e satisfação do cliente. Economia por uma gestão de armazenamento eficiente, tá? E satisfação do cliente pela entrega o mais rápido possível para o cliente. Então, esses dois fatores fazem com que ele agregue muito valor na operação.